Esta segunda-feira, no Telejornal, a análise e o comentário de Alberto João Jardim. Boa noite, doutor. Boa noite. Vamos já exatamente a esta questão do programa de estabilidade para o país. Há aqui um otimismo por parte do Governo. São medidas suficientes ou é preciso medidas ainda além, do seu ponto de vista? Já é preciso uma reforma profunda do Estado. Esta revisão constitucional seria o momento oportuno para se fazer a reforma do Estado. O Primeiro-Ministro vem e diz não há reformas estruturais. Quer dizer, não percebo como é que se consegue endireitar o país sem haver reformas estruturais. E então pergunto eu, para que a revisão constitucional? É que esta revisão constitucional, se não houver agora reformas estruturais, se não se mexer com a justiça, se não se mexer com o sistema de saúde, no sentido de servir melhor os portugueses, etc., por aí abaixo, só se basta ser uma linhazinha votada nesta revisão constitucional, repare, uma simples linha. Qual é essa linha? Não, uma qualquer. Basta fazer uma revisão ultraminimalista. Isto é, nem que seja uma só linha. Já houve revisão. Por exemplo, quando em 2014 a Madeira apresentou uma revisão constitucional, através dos nossos, aprovada pela Assembleia Legislativa, que agora não diz nada, e os nossos deputados na Assembleia da República apresentaram, foi chumbada por completo, para não ser nada aprovado. Porque basta aprovar qualquer coisa, temos depois que esperar 5 anos, 5 anos ou mais, porque tem que haver o processo de revisão, etc. Esperar 5 anos ou mais para se poder fazer a reforma. Isto é, um país que há muitos anos, uma Constituição que ainda é de 76, que foi só uma vez revista a sério, e que estamos em 2023 e se continua a dizer não é preciso reformas, bem, alguma coisa vai correr mal. Depois, e estas reformas sustentariam, por exemplo, um crescimento económico do país, do seu ponto de vista? Não, é preciso muito cuidado com estes números. Repare, estes números são nominais. Estes números representam desde valores do turismo, valores da exportação, valores de produção, mas tudo isto subir com a inflação. Ora, se eu tenho uma taxa de inflação de 7 e o país cresce só 2, partindo do princípio que há uma igualdade nominal no termo de apuramento dos números, praticamente não existe crescimento. Aqui é que está a questão. Ainda assim, um crescimento que o Governo prevê em alta, ou seja, era de 1,3, passou agora numa revisão de 1,8. Para a região, Miguel Albuquerque fala hoje de 1,3, eventualmente um pouco acima. Não julga que podíamos estar mais em linha ou não? Atenção, a Madeira não tem a indústria pesada que é fundamental no peso do aumento de produção. Depois, mas de qualquer maneira, o que eu acho que tem havido de progresso no turismo, por exemplo, os números estão a ver a público são excelentes. Se esses números são assim, não vejo razão para ser um pouco mais de 1,3. Mas atenção, nós temos uma economia baseada sobretudo no sector serviços. Temos uma economia muito subsidiada e depois temos incentivos no turismo dados a companhias de aviação, eu não sei explicar isso bem porque eu não dei nenhum, dados a companhias de aviação, a determinados tipos de produção. Isto é, o atual governo aumentou os incentivos e fez bem, eu não tinha dinheiro para fazer isso, e fez bem, aumentou os incentivos à captação de mais movimento turístico e, insisto, fez bem, só que isso também tem custos. E simplesmente os números que eu vejo aparecer dão-me esperança que se possa ir mais longe do que o 1,3. Quanto ao aumento das pensões, aumento ou atualização? Alberto João Jardim. Bem, não há aumento, porque, repare, havia uma lei. O Governo aqui, também, o Governo da República, vamos lá ver, não se pode também criticar por criticar. O Governo da República tem razão em alguns aspectos, mas faz um discurso de propaganda, embora tenha razão em alguns aspectos. Há aqui um emendar da mão, digamos. Sim e não. Repare, a lei atribuía o direito dos pensionistas verem a sua pensão, fosse alta ou baixa,
atualizada à taxa de inflação. Claro que só um governo louco é que uma taxa de inflação de 8% ou 9%, ou mesmo 7%, é que poderia aumentar 7%, quer nos salários, quer nas reformas. Porque isso ainda ia provocar maior subida de inflação. Isto é, a inflação resulta do aumento da procura. Se aumentasse ainda mais a procura, perante a baixa produtividade que temos em Portugal, não se ia alterar a oferta de bens, nós ainda íamos ter uma inflação maior. Quer dizer, o governo aí esteve bem na tentativa de travar a inflação. Julga que o governo português ganha alguma popularidade com estas medidas agora? Aí o governo da República tem sido corajoso, porque não se deu à rua, apesar de imensas manifestações que andam na rua, muitas são também por causa do governo, quando podia não ter feito as atualizações. Por exemplo, isto dos professores é um escândalo. Nós aqui na Madeira, que somos uns pobrezinhos comparados com o Estado português, a Secretaria da Educação, e muito bem, resolveu o problema dos professores. Claro que eles pedem sempre mais qualquer coisa. Mas eu vejo nas manifestações de Lisboa os professores em Lisboa dizer, não, nós queremos o mesmo que a Madeira. Pronto. E isso fazia-se bem e não com estas teimosias do governo. Mas a verdade é que também, se não se segurar os salários, se não se segurar as pensões, nós nunca mais resolvemos isto da taxa de inflação. Ainda há dias, o Primeiro-Ministro saiu pela boca fora uma asneira em que disse que a inflação combatia-se com os aumentos dos salários. Isto, um aluno meu no ensino secundário chumbava se me dissesse isto num exame. Bem, portanto, quanto às reformas, no fim de dezembro, o Primeiro-Ministro não podia arriscar o que ia pagar, embora a lei obrigasse a pagar, e muito menos podia pagar a taxa de inflação. Até porque no fim do ano transato, não tinha ainda os números apurados da Receita e tinha que apresentar um determinado déficit a Bruxelas, tem que apresentar no final do ano e que nos condiciona os subsídios que vamos beneficiar e condiciona uma certa coisa. E, portanto, terá sido essa a condicionante, do seu ponto de vista? Ele teve uma certa prudência nisto. Agora, não venha dizer que aumentou. Ele está a cumprir uma lei que está feita há mais tempo. Mas, João Jardim, relativamente à questão recente do deputado do socialista Carlos Pereira à Assembleia da República, que deixou a comissão de inquérito da TAP, e também dele se falou por causa da questão do perdão da dívida à carga fiscal, que, entretanto, quer a Caixa Geral, quer o próprio deputado desmentiram ter sido um perdão e ter sido eu vou ser muito franco consigo. Eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre o assunto, porque toda a gente sabe que eu tenho uma não existência da relação pessoal com esse senhor, por vários motivos. Agora, vou falar apenas do âmbito político, eu não tenho que criticar aqui posições pessoais de cada um. No âmbito político, o deputado Carlos Pereira esteve sempre envolvido numa certa conflitualidade, em todo o sítio por onde passou, fosse nos partidos políticos, fosse na CIF, fosse no Centro Internacional de Negócios, depois uma certa conflitualidade mesmo dentro do PS local. Diz-se dentro do PS que o deputado Carlos Pereira foi cabeça de lista por imposição de António Costa e demais a chamada esquerda caviar cá do sítio. Mas do seu ponto de vista foi suficiente este esclarecimento de Carlos Pereira? Eu neste momento penso que de quem se deve estar a rir é o Dr. Paulo Cafofo, que não queria lá o Carlos Pereira. Temos mais um minuto da sua análise desta segunda-feira e estamos em vésperas do 25 de Abril, nas vésperas do 25 de Abril. Há que renovar o próprio 25 de Abril. O doutor fala muito do 25 de Novembro, ou sempre, mas sem 25 de Novembro não tinha... Vamos falar só do 25 de Abril. Se não fosse o 25 de Abril, não tínhamos democracia. Se não fosse o 25 de Abril, não tínhamos autonomia. Portanto, viva o 25 de Abril. Agora, o que não se pode aceitar é que o 25 de Abril seja depois apoderado por partidos que não o fizeram, como eu também não o fiz, mas que se aproveitaram daquilo, como é o caso do Partido Comunista e de outros partidecos ditos de esquerda, mas que são fascistas, que são totalitários. Ora, o 25 de Abril é propriedade do povo português. Nem sequer é propriedade daqueles senhores
com ar de bonzos que aparecem nas festividades do 25 de Abril, chamados Capitães de Abril. Falta fazer uma homenagem nacional a todos aqueles que naquela noite arriscaram a sua liberdade, arriscaram tanta gente, tanto soldado anónimo, tanto oficial anónimo. Está por fazer em Portugal um monumento onde fique registado o nome dos soldados anónimos, dos ferreiros anónimos, dos oficiais anónimos que saíram, voltaram humildemente aos seus quartéis e não a destes cavalheiros que aparecem como capitães de Abril e que iam destruindo a democracia. E há hoje, Dr. Alberto João, novas expressões antidemocráticas ou não, como diz hoje, como diz a Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 de Abril? Bem, que de facto há novas ameaças à democracia, como existe em toda a Europa. Infelizmente, os partidos moderados foram ocupados pelos chamados meninos das Jotas. Gente que foi para a política não por causas, mas por carreirismo. A Jota do meu tempo não era assim, mas depois apareceram uns tipos esquisitos a partir do começo do século XXI. Isto é, a maior parte da juventude do país hoje não se revê nas Jotas, por causa disto mesmo. E daí a pressão que a gente tem na opinião pública de desagrado com os partidos políticos e até se dizerem coisas desagradáveis, como, por exemplo, a política não presta, os políticos são todos os malandros, coisas assim neste género. Portanto, nós precisamos de nova gente aqui na política, que é o que neste momento precisamos. Agora, o 25... Para concluirmos, o 25 de Abril de facto, tem que ser lembrado, não para andarem de cravo ao peito e o PC a dizer que aquilo é deles, como nunca o fizeram, mas o 25 de Abril tem que ser lembrado pedagogicamente para que não suceda em Portugal o muito que está sucedendo no resto da Europa, que é a extrema-direita a crescer, a extrema-esquerda a crescer e a mediocridade que se apossou dos partidos moderados. Hoje temos um primeiro-ministro que não é estadista, é um homem de partido. Hoje temos um líder da oposição que também anda a brincar aos partidos e arrebentando com o seu próprio partido por dentro. E estas coisas são situacionistas, querem que isto tudo continue na mesma, tanto o PS como o PSD querem que isto tudo continue na mesma. Quase desde o início do seu comentário uma reforma, então, querem que tem. Tudo, voltamos à mesma. São inimigos das reformas do Estado e só isso poderá travar os fascismos de direita e os fascismos de esquerda. Alberto João Jardim, muito obrigado por mais uma análise aqui no Telejornal Madeira.